época de frio começou. Aproveitar o solzinho pra dar uma corrida, porque nesse frio aqui não tá dando não, não dá coragem. Se já não fosse difícil o suficiente correndo frio, na subida é pior. Fazia muito tempo que eu não quebrava no meio de um treino, mas hoje não deu. Cara, correndo frio é muito mais difícil. O ar entra ardendo no nariz. Já é difícil sair de casa, né? Quem quer sair da cama quentinha pra vir correr? Isso é muito burro, né? E ainda encarar essas subidas. Caraca, a última subida acabou comigo. Achei que eu ia morrer, infartar, umas pontadas no peito. Tô muito cansado, muito acabado. Acho que a pressão caiu. Eu senti minha cara formigando, minha boca fica gelada. Amor, se você assistir isso, é menos pior do que tá parecendo. É exagero meu. Mas, nossa, quebrei feio. Essa semana eu tive uma amostra grátis do inverno e eu lembrei o que é sentir frio. Depois de muitos e muitos meses de 30, 40 graus, finalmente deu pra colocar uma blusa de frio de manga comprida e mesmo assim ficar com frio, poder se cobrir com 2 cobertores de noite. E eu tinha esquecido, além da sensação do frio, de como é difícil fazer algumas coisas no frio. Tava acostumado a tantos meses de calor que era fácil de acordar, era fácil de correr, era fácil de fazer qualquer coisa. E aí chegou o frio e me lembrou que as coisas são meio complicadas às vezes. Eu defendo muito frio, eu sou do time frio contra o calor, mas realmente é muito mais complicado a gente levantar da cama cedo, ou correr, fazer atividade física, se alimentar e se hidratar decentemente. E essa semana de frio, e com bastante dificuldade de fazer algumas coisas, me fez pensar em um assunto que eu já vinha pensando em algum tempo, que envolve também um livro, mais especificamente esse aqui, Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que foi uma leitura que eu fiz no mês passado, uma leitura bem complicada pra mim, né? A minha experiência de leitura foi uma leitura um pouco cansativa. Eu demorei mais de um mês para ler esse livro, não são nem 400 páginas, 300 e uns quebrados. Mas o fato é que, assim, a leitura foi difícil. Em vários momentos eu pensei em
abandonar, mas, sabe, uma história bem escrita. Então, mesmo assim, nos dias que eu não tava muito afim, eu lendo uma, duas páginas só, mesmo assim, eu continuei dando uma chance pra história e fui lendo, fui lendo, fui lendo. E hoje, né, depois de ter terminado o livro, eu sinto que tudo valeu a pena. O desfecho é muito triste, mas é muito bom. É um livro que vale a pena, eu recomendo a leitura. O que me incomodou um pouco foi a presença de alguns termos no mundo náutico, bem jargões mesmo, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse pequeno adendo, pra mim valeu super a pena a leitura. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo enquanto eu lia esse livro, eu baixei também no Kindle um livro chamado Mar Morto, do Jorge Amado, que eu ia fazer parte de uma apresentação, né, um projeto de música que acabou que nem vai acontecer mais, mas a apresentação era baseada nessa obra do Jorge Amado, e eu achei que nada mais justo do que ler a obra antes de participar do show, né? E assim, eu tentei muito, tentei várias vezes empurrar a goela abaixo e não funcionou pra mim. No final das contas eu desisti, eu abandonei essa leitura. Fazia muito tempo que eu não abandonava uma leitura assim, mas não deu. Cheguei na metade do livro e larguei mão. Não me pegou. Eu não posso nem fazer críticas à obra, porque como eu não terminei, então eu não me sinto no direito de falar, me dar a minha opinião negativa. Mas não me pegou, não conectou comigo, não gostei e abandonei. Mas o que tem a ver o inverno com o meu abandono do Mar Morto do Jorge Amado? Tudo. Tudo no meu ponto de vista. Todo esse papo de dificuldade de fazer algumas coisas no inverno e ao mesmo tempo que eu falei sobre desistir de uma leitura que eu não estava gostando, me fizeram pensar na importância que a gente precisa entender do limite entre a gente sair da nossa zona de conforto e se forçar a fazer uma coisa que a gente realmente precisa, e do outro lado ter uma coisa que a gente simplesmente pode abrir mão porque não vai ser o fim do mundo. É muito complicado entender porque é uma linha muito tênue, né? Eu acho que é uma vida inteira de erros e acertos e autoobservação também. E a gente tem que experienciar, assim, entender, errar bastante, né? Mas é isso. E todo esse papo furado só pra falar que eu desisti de um livro que eu não gostei e que eu corri no frio.